Você sabe dançar? Eu não sei. Eu não sei. É uma coisa horrível. Eu sou músico e sou sem ritmo para dançar. Não sei conduzir uma mulher na dança. Me ensinaram que eu tenho que conduzir na dança de salão, assim, pegando na costa, alguma coisa assim. Gosto muito de dança contemporânea, sabe por quê? Porque eu fico fazendo assim, sabe? Já tem muitos vídeos meus na internet, eu dançando assim, fazendo mil coisas. E na verdade eu danço a dança contemporânea, por quê? Porque eu não sei dançar. Você está entendendo? Então aqui você vai ter uma aula com uma pessoa que sabe dançar, que dança, que encanta, sabe? Faz mil coisas. Mas primeiro vamos logo homenagear o pai dessa pessoa, que é o Gilberto Dalma, foi quem me arrumou essa pauta, me deu uma entrevista que está aí no canal. Eu vou botar o link da entrevista do Gilberto Dalma na descrição do programa. Meu nome é Alan Hall, eu tenho 50 CDs lançados com prefácio de Caetano Veloso, Rolando Boldrin, enfim, assinar. Não, livros, né? CD também, eu lancei um monte. É uma loucura a minha vida. Sou editor-chefe do Cultura Alternativa, viajo o mundo, daqui a 2 dias estou indo para a Europa, mil coisas. Então, vivo fazendo mil matérias sobre diversos temas. E eu vou colocar na tela agora esta pessoa que está aqui, ó, que está aí, ó. Olha só, chama-se Danilo Dalma. Primeiro nome poético, super bonito, sabe? Vamos ver como é que vai ser. Espera aí, deixa eu pegar aqui, layout, entra aí, meu amigo Danilo. E Boa a- noite, boa é, noite. Danilo, me diz uma coisa aí. Primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você e divulgasse logo suas atividades, porque eu já divulguei que eu sou músico, que eu sou escritor e tudo. Muito bom. Bom, meu nome é Danilo Dalma, sou artista, me considero artista. Me especializei na dança durante muitos anos, desde meus 8 anos de idade, comecei a dançar. E depois, com 15, já comecei a dar aula, e daí para frente vieram muitas jornadas aí que a vida foi me levando na dança. Então, a partir disso, eu fui trabalhar com TV também, né, como parte de dança, né, em programas, né, de TV. Depois eu fui fazer muitas coisas de peças, né, coisas que você faz uma audição ali, passa, faz uma apresentação, e também fiz muitos espetáculos de dança contemporânea, justamente sendo uma pessoa que veio das danças urbanas. Tá? Então, a partir das danças urbanas, eu fui abrindo esse leque de possibilidades e trabalhando com a dança um pouco mais autoral, buscando sempre a minha autenticidade, né? Vamos botar assim. Eu sempre busquei muito esse diferencial, sempre estive nessa intermídia. Então, hoje me considero assim um cara bem versátil nesse ponto, de estar em várias áreas das artes, trabalhando com a minha raiz da dança, né? Então, hoje eu estou num momento assim bem potente nesse ponto, porque a partir do momento que você entende a sua linguagem, você sabe que você pode explorar em vários âmbitos, né? Da arte e da cultura e do entretenimento, né? É o que eu faço hoje. Estou sempre fazendo videoclipes, apoio artistas, dou aulas também de dança urbana ainda, né? Sempre trazendo Sei. um pouco da minha pesquisa, né? Dei muito mais aula, né? Hoje em dia eu dou menos aula e fico mais voltado para a criatividade, né? Hoje é uma coisa que eu busco bastante, é o exercício da criatividade, né? E também do bem-estar, que assim, né? Primeiro mente, corpo, espírito conectado, equilibrado. A partir disso a gente pode seguir, a gente tem todas as possibilidades do mundo, né? Principalmente com a arte, que é expressão, né? É criação. Então, Olha esse é o só, Danilo Dalma. primeira coisa que eu queria te. Vamos falar sobre um tema, eu vou dizer minha opinião, e aí eu queria que você dissesse a tua. Eu achei muito legal quando você disse que você descobriu a sua linguagem, a sua linha de ação na dança, enfim. Você sabe o que você quer fazer. Eu, aos 61 anos,
depois de muito estudar violão, harmonia, mil coisas, eu estou completamente perdido. Você está entendendo? Ou seja, eu vivo em busca de uma linguagem própria. Outro dia encontrei no aeroporto Hermeto Pascoal, que é uma pessoa que eu admiro completamente. E aí o que, que aconteceu? Eu fiquei dizendo para ele que eu admirava muito ele, que eu ainda não tinha descoberto o meu caminho, mas que eu vivia eternamente em busca dessa loucura. Estudo muito harmonia e tal, faço composições, mas acho que muitas delas são fracas e depois fico questionando essa coisa toda. Fico ouvindo muita música para descobrir a minha linguagem. Eu acho que hoje eu tenho vamos dizer assim, um percentual de 30% de descoberta da minha linguagem. Alguma coisa nessa linha. Então eu queria saber de você, para um artista novo que está assistindo essa live, o que, que você indicaria, o que, que você diria para a pessoa descobrir a sua linguagem e não se tornar uma cópia ou imitar o outro? Eu sempre digo o seguinte: a pessoa que tem linguagem própria, ela tem que entender o seguinte: ela muitas vezes vai ser vaiada, ela não vai ser aplaudida, porque ela não copiou o grande nome, ela está descobrindo o caminho dela. E o caminho dela, às vezes, pode assustar. Pode assustar. O Hermeto Pascoal, quando começou, ele assustou. Você entende? Até que ele conseguiu o público dele. Então, me diga sobre essa questão da descoberta da linguagem própria. Olha, o primeiro passo que para mim foi muito importante, né, e pode ser para você também que está escutando, né, primeiro é você estar bem aberto a novas possibilidades, a novas linguagens, a aprender novas linguagens, explorar livremente novas linguagens, por exemplo, na minha parte na dança, tá? Então eu ia, assim, estava em tudo quanto é lugar, me chamavam, eu estava ali aproveitando também esse impulsionamento, né, da descoberta, né, essa coisa do, cara, que é isso tudo, né? O que eu posso fazer a partir de mim? Do que eu gosto, do que eu não gosto? Então, você vai explorar inicialmente os espaços para ir entendendo, eu me identifico mais com esse tipo de dança. Esse aqui é interessante, tal elemento. Então, você vai pegando as ferramentas e vai filtrando. Então, estar aberto a essas novas possibilidades, né, de aprendizado inicialmente, é um lugar para você começar a se descobrir onde você quer talvez se aprofundar um pouquinho mais, né? Então, mesmo sendo uma pessoa versátil, tá? Você pode, né, explorar, né, como eu falei no início da live, mas assim, hoje acho que o primeiro passo é esse. O segundo passo, na minha visão, é começar a colocar o pé no chão. Então, assim, beleza, só eu posso construir. E a partir disso, eu acho que essa determinação, né, de escolher, por exemplo, cheguei na época, né, falei, quero viver de dança. E quando eu decidi isso, né, o avião decolou, a nave decolou, e eu fui. Quando eu vi, eu estava fazendo muita coisa, liderando muitas coisas. Né? Então, assim, a determinação da escolha, né, do que você quer fazer. Naquele momento, pode ser que daqui mais para frente você queira mudar, né? Mas inicialmente, que é muito natural, mas assim, eu realmente encontrei o meu lugar quando eu determinei para onde eu quero ir. Tá? Muito legal. Muito legal. Exatamente. E a terceira experiência, né, também. Você tem que experienciar para você, a partir disso, você tirar suas próprias conclusões, você filtra ali o que ressoou com você, né? E a partir disso você vai ganhando essa experiência para colocar essa autenticidade, né, em prática. No caso, essa busca com a criatividade, em buscar teu ser ali mais autêntico, a própria linguagem. Olha só uma coisa interessante, bem interessante. Antes de começar essa live, eu falei para minha mulher, é um rapaz jovem, então deve ser cheio de coisa de depressão, ou negócio de artista, de não sei o quê. E eu quero dizer para você assistir meus programas, e raramente eu digo para um jovem o que eu vou dizer para o Danilo. Eu virei fã do Danilo só pela resposta inicial dele.
É muito importante o que ele falou. Mas agora eu vou fazer uma brincadeira e vou dar minha resposta sobre. Ele falou: eu sou artista. E depois ele falou: é muito importante você experienciar, buscar sua linguagem, mas depois eu coloquei o pé no chão. Então eu queria falar sobre artista e pé no chão. O que eu vejo dos artistas, eu sinceramente, eu falei para o seu pai que eu tinha parado um pouco de entrevistar artista, que eu estava achando muito chata a resposta dos artistas e muito parecida. Coisa que você está ferindo completamente. Eu vejo muito artista que gosta só de aplauso, mas não busca uma nova linguagem, experimentações, não busca nada. Você está entendendo? Gosta de aplauso e acabou, tá? Eu vejo muito isso, tá? Agora, pé no chão. Eu achei essa expressão, junto com a expressão artista, parece que há uma dicotomia, porque o artista, ele muitas vezes, como você também fez muitos projetos e tal, seu pai hoje está fazendo um monte de projeto, não para, vai participar de Bienal, disso e daquilo e tal. Já eu, que estou há mais ou menos há 40 anos na área de arte e cultura, estou num momento de muita leveza, eu faço minhas coisas assim com calma, tranquilidade, eu viajo muito o mundo por benefício. Então eu só entro no avião se tiver vaga, né, na classe econômica. Eu pago muito mais baixo por causa do portal de notícias, e aí eu não posso marcar meu hotel. Então, quando eu chegar em Lisboa, é que eu vou ver para onde eu vou. Então, se eu não for calmo, eu às vezes vou ficar igual um homeless, ou seja, na rua, vou ficar ali de mendigo e tal. Então eu queria que você me falasse, na sua visão mais jovem, porque na minha visão de 61 anos, artista e pé no chão é um negócio meio antitético. Eu vejo esses artistas, principalmente na área do seu pai, de literatura. Nossa, aí eu até quero ligar com essa pergunta. Quando a gente faz uma crítica a um cara que escreve poema, ele nunca mais fala contigo. Você está entendendo? E principalmente se for um cara iniciante, que está publicando o primeiro livro, aí ele fica magoado, não fala mal mais com você, aquela coisa toda. Eu queria que você me falasse na área da dança também é assim. Você está dando aula para um rapaz novo. Ele começou a dançar, ele fez um showzinho ali na praça. Aí você diz: olha, apesar de você ser meu aluno, eu queria dizer que os movimentos estavam bem errados. Aí pronto. O cara fica magoado, o pai dele fica magoado, a mãe dele fica magoado, o cachorro dele fica magoado, fica todo mundo magoado com você. Eu não aguento isso na arte independente alternativa. Então me fale sobre artista, pé no chão e essa coisa de não aguentar a crítica. Legal, legal, legal sua visão. Muito obrigado. Bom, o que eu posso dizer hoje sobre o pé no chão, assim como você disse, você está na sua busca, né, de autenticidade a 30%, aí já, como você mesmo, né, definiu, vamos dizer que a minha busca sempre foi essa, de botar o pé no chão, porque eu tenho essa tendência a ter bastante criatividade e faço esse exercício há muitos anos, né? Então, quando eu digo que é pé no chão, é realmente esse grounding, é a verdadeira conexão entre você e esse lugar que a gente vive aqui. Então, esse pé no chão ele tem bem mais a ver com esse alinhamento, essa integração, vamos botar assim, acho que é bom essa integração de tanto dessa inspiração, que muitas vezes é divina, né? E essa parte que é um pouco mais do que você vive, né? Vendo das suas experiências, a partir disso você começa a ter bastante criatividade, e isso realmente é uma coisa que, se você não segura, você quer fazer de tudo, e assim, chega uma hora que você realmente começa a querer colocar o pé no chão, também nesse ponto da realização, né? Tipo assim, faço de tudo, beleza, tem um convite, legal, ótimo. Onde você quer ir? Qual é o seu caminho, né? O que você para onde você quer caminhar, né? Vamos botar assim. Então, esse pé no chão é justamente, acho que até poeticamente falando, assim,
é algo que para mim é muito essa coisa da metáfora, né, da vida, assim. A dança é a mesma coisa. Para mim, o que eu danço num palco italiano, né, como diz o do Flaban, né, você traz, de fato, a sua vida cotidiana para o palco e o palco para a vida, vamos botar assim. Então, assim, Sim. esse pé no chão também tem a ver com você vivenciar e você escolher. Tem escolhas. Minha escolha é ficar na minha busca de autenticidade, eu vou estudar, eu vou ler um monte de livro, eu vou ver espetáculos, eu vou ver o que eu gosto, o que eu não gosto, e para isso tem que ter um primeiro passo, que é, por exemplo, você, vários livros, né, você ter o primeiro passo de quero ter meus livros, estou querendo materializar essa criatividade, essa sabedoria interna, né? Então você vai ali definir algo para começar a conversar sobre a sua arte, né? Então, E a crítica? Você sabe aguentar bem uma crítica ao seu trabalho? isso é algo que eu acho bem interessante por causa da prática de aula de dança, né? Assim, essa profissionalização, esse aprimoramento técnico que você trabalha com seus alunos, tudo, você primeiro conscientiza isso também, né? Assim, se você quer evoluir, você vai ter que realmente ir se moldando aonde você quer chegar, né? Eu quero ser uma referência parecida com a referência tal, na dança, por exemplo, né? O coreógrafo do Michael Jackson, vamos lá, um exemplo, né? Você tem uma referência ali que você quer chegar. Então, assim, a partir disso, você vai ter que se moldar. Então, às vezes, não é nem sobre o pessoal, né? E essa é a questão, o levar para o pessoal. Estou falando, tô falando justamente de algo que você quer expressar ali, que é a dança. Né? Então, assim, a dança, ela existe, ela tem muitas facetas e gêneros e vários vertentes, vamos botar assim. Então, você tem que realmente trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo, parte técnica, fundamento, base, musicalidade, né? Então, já são coisas que você tem que pensar, tá fora da música aqui, tá fazendo passo fora do momento que né? Essas coisas básicas de aula, né? Então, dentro de aula, a gente acabou exercitando muito isso, essa coisa da evolução constante ali em sala. Então, a gente começa a colocar essa parte da crítica, né, de uma forma que vai ser bom para a pessoa, sendo bom para ela naquele momento ou não, tipo assim, confia em mim, vamos aqui, porque até aquele ponto ali eu posso te guiar, entendeu? Depois daqui, aí você faz as suas escolhas. Legal, legal, legal. Ó, eu queria. Nós vamos falar sobre dois assuntos depois, vou dar minha opinião da minha época, né, e vamos ver o que que o Danilo fala. Inclusão. Na verdade, eu vou falar do gordo. Eu tive 155 quilos, hoje eu tenho 98 porque emagreci e tal, e sou muito mais ágil, né? E também vou falar da questão da sexualidade, porque tem pais que dizem assim, ainda tem, eu acho, que pais que dizem, tá, você é menino, aí o Danilo, desculpe, o Danilo vai chegar e vai dizer, não, porra, tem nada a ver isso mais e tal. Porque antigamente, na minha época, o menino vai dançar, ih, rapaz, esse negócio não vai dar certo e tal, aquela confusão da minha geração. Mas antes eu vou colocar um anunciozinho para você curtir nossas páginas aí na internet. Perfeito, então a gente voltou aqui e vamos lá, tá uma cena contemporânea aí da câmera do Danilo, que foi ótimo. Ó, deixa eu te falar que eu tive esporão no meu pé quando eu era muito gordo. Então eu não conseguia dançar, nem nenhum tipo de dança. Doía muito meu pé, aquela loucura e tal. Hoje eu danço assim sem parar.
eu estou indo agora para a Europa e pretendo ir a festivais de música onde eu vou fazer minha dança do meu jeito, qualquer. Eu adoro. Eu acho que é música eletrônica, alguma coisa assim, que você dança de qualquer jeito, tá tudo certo. Você basta você fazer assim. E a minha esposa, ela teve uma vez um namorado que falou para ela que ela dançava igual um varapau. Aí ela nunca mais dançou. Então eu queria que você falasse também dessa questão, às vezes, do trauma que gera na pessoa quando ela é criticada por dançar alguma coisa assim. Bom, a outra questão que eu queria falar é que na minha época, principalmente o balé clássico, quando um homem ia dançar o balé clássico, você entende? Aí era taxado de alguma coisa com relação à sua sexualidade. Bom, nós tivemos um presidente recentemente que teve uma ministra que falou também sobre homem usa azul, mulher usa rosa, sei lá, umas coisas assim. Então, quer dizer que existem segmentos do Brasil que ainda mantêm um certo preconceito a isso. O que eu vi de street dance até hoje, e aí eu posso te dizer assim, que eu vi muito em Nova York, no Central Park. Porra, você tem que ter um condicionamento físico, meu amigo, do cacete. Então eu queria que você falasse agora para a pessoa gorda, extremamente gorda, que está obesa, fora do peso, mas que é cabeça feita, é incluída na sociedade, como essa pessoa pode vir a dançar uma dança contemporânea, um street dance, uma coisa assim, e sobre a outra questão da inclusão, ou se existe ainda algum preconceito com relação à sexualidade, porque eu realmente não sei, nunca mais entrevistei uma pessoa na área musical, na área de dança, perdão, você entende? Então queria saber isso de você e desde já agradeço pela sua resposta. Bom, bastante coisa. Ó, inicialmente, inclusão já é algo que eu não é uma coisa que eu penso muito, porque, assim, dança é para todos, assim, para todos. Assim, você vai encontrar o seu melhor lugar ali, que você vai gostar mais, como eu falei da outra vez, né? Assim, inclusão é algo que, assim, é só você querer mesmo, que tem que querer, assim, tem que ter essa coisa interna de, cara, eu quero, independente, eu me aceito, eu sou quem eu sou, eu me aceito, e isso, a aula de dança traz isso também, traz essa confiança, sabe? O professor está ali para justamente isso, para trazer confiança, né? Então, aprendizado, né? Essa coisa do conhecimento traz confiança, né? Então, se você sabe ali que exercitar a sua coordenação motora, ela vai te ajudar a fazer uma coreografia, dançar uma coreografia, ou então vai te ajudar no seu dia a dia, né? Que a coordenação motora também ajuda nesse bem-estar do dia a dia, né? E ainda tem essa coisa, você deu um exemplo, né? Do emagrecer, ou, né? E isso tem, assim, a dança traz muito isso, inclusive, hoje em dia, existem marcas que fazem justamente isso mais voltado para a fitness, né? Assim, total. Mas acho que, assim, saúde mental, qualquer dança que você for fazer vai trazer essa saúde mental. Então, não só o físico, né? Mas acho que essa da inclusão, eu não penso muito nessa palavra, porque para mim já exclui. A gente fala assim, tem que incluir fulaninho. Não, né? Para todo mundo. Então, não existe essa. Assim, a gente nunca até no último estúdio que a gente tinha na Zona Sul do Rio, a gente ficou 10 anos ali, assim, todos os tipos de pessoas, a gente sempre acolheu todo mundo que estava feliz de estar ali, gostava da nossa linguagem e tal, enfim, e sempre se manteve ali porque gosta, porque quer. E isso sempre busquei também essa troca do professor e do aluno, né? Que é meio que 50-50. Se você vai 50 aqui, eu vou 50 também. Mas se você for 100, eu vou 100 com você. E você pode chegar bem longe, né, com isso, né? Com tanto físico, mental, qualquer profissão, enfim. E essa parte que você falou do balé e tudo, assim, eu não vivi essa época. Na dança urbana, a gente tem bastante estilos, né, de dança, e como você disse, Nova York, Nova York sim é uma raiz da dança urbana, por
porque dali que surgiram as culturas, né, de dança urbana, né, enfim. Então, os clubes, por exemplo, era um estilo de pessoa, e quem dançava nas festas de rua de hip hop, né, dos anos 80, também era uma outra galera nichada. E numa época isso teve a fusão, a galera do hip hop, que era totalmente urbana, street mesmo, ir pro clube, trocar com quem era do clube, e o clube trocar com quem... Então, assim, isso que fortalecia a cena, a cultura hip hop, a cultura house, eletrônica, enfim. Então, são essas histórias, assim, é o que, de fato, começam a trazer essa miscigenação, né? Então, a dança urbana, ela teve isso muito forte, por causa dos estilos. Quando a gente começou a organizar mais a dança urbana, entender quais são os estilos que existem, de onde veio, qual é a história e tudo, então isso começou a pegar várias tribos dentro da dança urbana, né? Não só a dança urbana, uma cultura urbana. Então, sempre foi muito natural para as danças urbanas não definir quem pode ou não, é totalmente democrático. Então, e hoje mais ainda, mais ainda. Hoje tem, Perfeito. né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô lendo aqui, pessoal. Eu falei para o nosso amigo Danilo, falei assim, Danilo, não me manda currículo nem nada, me manda só umas linhas sobre você. E aí eu fui ler aqui e queria fazer uma pergunta para ele sobre o seguinte: muita gente, quando encontra uma pessoa que é destaque em algum lugar e tal, fica intimidado, fica se sentindo meio. Por exemplo, na sua aula você tem os alunos mais desenvoltos e tem um aluno mais tímido, mais ali, que às vezes eles têm. Eu me lembro que um professor de fitness me disse que em muitas academias caras, pessoas mais gordas não se sentem bem malhando ao ver pessoas com corpo escultural, essa coisa toda. Isso foi recente, numa entrevista recente. E eu estou lendo aqui e vi assim: último destaque para a peça Roots, em dueto com o ex-primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Tiago Soares. E aí você fez um dueto com o Tiago. Eu queria que você falasse um pouco para a pessoa que se sente intimidada quando ela toca ou participa de uma peça teatral com um ator ou um artista já reconhecido nacionalmente. Como é que você trabalhou você mesmo para esse dueto? Porque o cara, você fez questão de citar aqui nas linhas, ó, nas linhas aqui, que ele era o ex-primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. Então eu queria saber como é que você trabalha essa questão e desde já eu queria dizer que eu só consegui melhorar a minha questão com relação a grandes músicos e tal mais recentemente com a minha maturidade, ou seja, quando eu era jovem, eu ficava tremendo assim, e se tinha um grande músico ali, eu não conseguia tocar, era aquela loucura toda. Tanto que eu precisei, e aí eu vou até já emendar uma segunda pergunta, se dá para viver de dança, porque eu precisei trabalhar durante 40 anos como funcionário público federal, porque não dava para eu viver de música, que além de eu ser muito autoral e essa coisa não dá uma renda, você entende? Eu tremia muitas vezes no palco, na frente das pessoas, e recentemente é que eu fui acalmar, enfim, eu acho que é porque eu já estou assim meio que aposentado, aí eu acho que eu acalmei de vez. Queria que você me falasse como é que a pessoa deve trabalhar a cabeça quando ela for participar de uma dança com um cara que é o maior nome e tal, e se dá para viver financeiramente de dança. Bom, essa experiência com dança Roots, né, aproveitando o gancho do balé ali que você comentou, né, primeiramente foi a junção, o encontro entre a dança clássica e a dança urbana. A gente até colocou isso no release, né? Porque justamente era o nome da peça era esse encontro, né? E esse encontro falava um pouco da história do Tiago, que ele vinha da dança urbana e a partir disso que ele se descobriu para o balé, né? Assim, na verdade,
nosso diretor, foi o primeiro professor dele, o Hugo Alexandre, grande diretor, e ele que botou o Thiago e falou assim, cara, você é tão dedicado, você tem um físico, galera, que assim, vai que você está bem, né? Então, quando eu vi a história dele, isso já me motiva a estar perto, assim. Porque justamente você vai ali na raiz de onde ele veio a história do artista, e isso já me inspirou muito, e eu já fiquei muito feliz de estar ali podendo participar e aprender, né? Importante. Então, inicialmente, a gente teve um processo de conversas, né? Então, isso me conhecia, né, bem e tal. Então, quando a gente entrou no processo criativo, ainda tinha essa coisa que ele ainda era do Balé de Londres, né? Então, ele saiu há pouco tempo. Então, assim, ele ficava lá em Londres e eu tinha que estar aqui ensaiando com o stand e vamos lá, quando o Thiago chegar, são 2 semanas direto, né? Era bem intenso, assim. Então, não dava muito para pensar sobre essa parte dele ser o cara, né, e tal. E isso vinha das pessoas, depois, na verdade, durante o espetáculo, essa coisa do, cara, como é que você conseguiu dançar do Thiago? O Thiago um cavalo dançando, ele tudo grandão, tal, do balé, fazendo pirueta. Ele faz a pirueta no alto e eu faço no chão, né? E vamos que vamos. Então, assim, essa coisa acho que o foco realmente é esse aprendizado, aproveitar o momento presente ali, né? Acho que é o principal, porque assim, a gente fica nervoso às vezes, justamente pensando se vai dar certo, se vai dar errado, a gente fica muito nessa ansiedade de será que vai dar certo e tal, e assim, essa coisa da positividade é importante, um ambiente legal, né? Se você, mesmo que você fique nervoso, tudo, assim, seja quem você é e aproveite o momento presente. A partir disso, pode ficar tranquilo. A prática disso, né? Você começa a realmente ver isso, a isso acontecer naturalmente. Você ser quem Como é que você é. você, antes do negócio da grana, como é que você conseguiu confiar em você mesmo? Você Uhum. precisou ser premiado? Ou você mesmo começou a sentir, porra? Porque, por exemplo, eu estava caminhando agora na esteira, que eu tenho uma academia em casa, e hoje eu sinto que eu tenho muita força para correr e tal, eu estou Isso aí. confiante em mim, porque Isso aí. eu sinto, entendeu? Isso E aí. aí, é assim? Exatamente. A preparação corporal é muito importante, né? Essa parte, se preparar mentalmente e fisicamente é bem importante, porque é esse equilíbrio que vai trazer, de fato, a sua a excelência ali no que vai fazer. Então, essa concentração, né, sempre foi o meu primeiro, assim, minha prioridade no período aí que eu trabalhei com o Thiago, né? Porque é um trabalho sério, assim, né? A gente tem que cuidar um do outro também, né? E entregar também, entregar o que a gente quer entregar para o público com vigor, né? Então, eu acho que o melhor dessa peça foi justamente essa preparação, você assumir essa responsabilidade, né? Esse compromisso com você mesmo, com quem está com você no palco, com todos os profissionais, né? Com o público, né? Que é sempre entregar o melhor. Então, essa concentração ela acaba trazendo essa confiança. Lógico que o friozinho na barriga é maravilhoso, né? Antes de entrar no palco, é bom demais, acho que é a melhor sensação que tem no mundo. E quando eu entro no palco, eu acho que é isso, eu me sinto em casa, eu não penso mais em nada, e ali eu tô em plenitude, assim. Então, é algo que eu eu me sinto, assim, bem no palco, assim. Mas pode ser E um palco, pode dinheiro? ser uma praça, pode ser qualquer lugar. O palco a gente Legal. cria. E dinheiro, dá para viver? Porque eu estou vendo aqui, por exemplo, campanhas publicitárias, shows e espetáculos, você realizou turnês por todo o Brasil, Europa, Ásia e América. Dá para viver aqui no Brasil? Olha, no Brasil, quando eu escolhi ficar mais aqui no meu país, fazendo arte aqui, justamente eu percebi isso, né? Percebi que eu tinha que criar essas oportunidades. Claro que vão vir convites ótimos, maravilhosos,
Mas o principal de você realmente conseguir se manter com a dança, assim, é você confiar no que você vai construir, você mesmo, né? Só você pode fazer isso. Então, no meu caso, nessas épocas que eu viajei e tudo, assim, eu de fato estava muito concentrado em expandindo o mapa, né? Vou mudar assim, eu vou fazer uma turnê aqui com a companhia, mas já vou planejar o que eu vou fazer depois, vou fazer uma turnê de workshop, enfim, a gente começa a fazer propostas, né? E assim, pensando na sua carreira também, né? De ter novas experiências. Então, com certeza você cria, mas no Brasil a gente sabe que tem muitos incentivos e temos muitos artistas também. Então a competitividade é grande. Tá certo, tá certo. Então, Deixa assim, eu te fazer uma pergunta. Aí você pode continuar a sua resposta. Desculpa te interromper, mas se tiver uma pessoa jovem assistindo que está brigando com os pais e diz eu vou viver de dança e tal, qual seria o seu conselho? Eu sei que você talvez vai estimular, mas eu digo para essa pessoa o seguinte: na área da música, que é a minha área, surgiram 5 ou 10. O resto é músico da noite, é músico ali e acolá, é músico não sei aonde. Na área da literatura, que o seu pai milita, vixe, essa aí não tem condição. Se você não tiver outro emprego. E eu te digo o seguinte: na minha idade, é muito importante ter plano de saúde, porque, cara, começa a aparecer dor na lombar, dor no joelho, dor não sei aonde e tal, não sei o quê. Você tem que ter plano de saúde. Eu já vi no período da Covid, artistas morreram porque não tinham plano de saúde para poder ficar bem instalados em locais que não fossem do SUS, tá? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão para um jovem que está anarquizando o pai, a mãe, dizendo que quer viver de dança ou de arte e que vai ser artista. Qual enfim, dá uma sua opinião aí. deixa. Bom, acredito que assim, se você está começando, tá, quer de repente seguir, né, a carreira e fazer uma jornada aí com dança, primeiro ver todas as possibilidades que você tem, ambientes, tipos de nichos que você pode atuar, né? Quanto mais, melhor. Então, para isso, você tem que assim, ter sua especialidade, mas também aprender né, outras coisas para poder estar sempre em movimento, né? Literalmente. Né? E, assim, conhecimento sempre tem. Então, assim, acho que onde você estiver, você vai estar ali aprendendo coisas novas. Então, acho que o importante para quem está começando é adquirir experiência, né? Aprender com quem já está há mais tempo, né? Assim, ter essa noção de que vieram outras pessoas antes de você desenvolvendo métodos e tudo, e assim, é importante ver isso, né? Esse embasamento, né? Não ficar só no etérico, né? Assim, acredito que é interessante você ter embasamento. Então, assim, até para falar para seus pais, falar, quero seguir porque a faculdade de dança me traz isso, ou vou trabalhar no music business com entretenimento, com dança. Eu estou fazendo contatos e tudo, então assim, de fato tem que ter esse argumento para você, não para você saber que você escolheu isso para você e você pode Beleza. mudar também, você pode ir para outras áreas, tem tempo. Olha, eu vou dar minha opinião já, porque eu não entendo nada disso, mas me interessei muito por uma coisa que ele falou agora chamada music business. E aí eu estou vendo aqui videoclipes, campanha publicitárias, enfim, deve fazer parte dessa área do music business. Mas antes, eu vou colocar os nossos anúncios e você fica de olho aí na câmera do Danilo. De repente, quando voltar, a câmera dele vai estar assim mexendo toda, vai ser muito legal.
Pessoal, a câmera dele tá normal. Eu queria que tivesse assim, dançando e tal, mas tá normal. Faz a Olha só, festa pessoal. aqui. Pessoal, nós ficamos de conversar sobre music business. O que que eu entendo disso? Nada. Sabe, eu vou escutar o Rodrigo falar, o Danilo. Ô, eu tô com esse negócio de Rodrigo na cabeça, tô ficando velho, hein? Você tá entendendo? Danilo falar. E eu também vou aproveitar, você entende, e perguntar para o Danilo sobre uma questão muito interessante. Quando eu vejo uma obra de artes plásticas, eu às vezes choro, mas eu não sei explicar a obra. Eu assisto muito, mas muito dança contemporânea. Tem um grupo chamado Grupo Corpo, que eu amo de paixão, aquela loucura quando eu assisto, mil coisas. Eu vejo muito no YouTube, eu não me desloco assim para ir num teatro mais, porque no YouTube tem muita coisa que você vê que eu gosto muito. Aí eu abro um salgado aqui em casa, fico aqui assistindo aquela loucura toda. Então, na dança contemporânea, muitas vezes eu não entendo o que está acontecendo no roteiro, mas eu me emociono. E às vezes eu acho que não é preciso você que está assistindo entender tudo. Ah, não, ele foi ali agora porque ele ia dar uma rosa para bailarina. Não, sabe? Pelo amor de Deus, eu acho que nem tudo precisa ser explicado, mas precisa ser sentido. Já no Street Dance que eu vi no Central Park, eu vi muito. Desculpe até falar essa palavra aqui na frente do Danilo, mas eu vi muito malabarismo. Inclusive, quando as pessoas se jogavam no chão, rodava aquela loucura, aí ia lá para cima, aí depois eles pediam alguma grana, e o que eu gostava mesmo era da performance, às vezes, muscular, vamos dizer assim, aquele movimento intenso, aquela loucura, e eu ficava imaginando assim, se eu dançar assim, eu vou sair completamente quebrado, vou direto para o hospital, que é uma coisa enlouquecedora. Então eu queria que você me falasse desses temas, music business, não entendo nada, sabe? Depois essas outras questões. Entendi. Tá. Bom, Music Business é algo novo aqui no Brasil, porque a música evoluiu muito aqui. E, assim, agora com novas plataformas, assim, tem surgindo muitos artistas, assim, que nem pipoca. Então, dentro da cultura urbana, até pop mesmo, está surgindo muitos artistas novos e outros que já estavam na caminhada e agora está tendo mais oportunidade, né, de mostrar seu trabalho, até com essa coisa do YouTube, né, de você ter mais acessibilidade para fazer vídeos e criação de beats em casa, você faz, né, música em casa hoje em dia, mas você pode masterizar depois, mas assim, você tem essa facilidade hoje em dia. Então, o Music Business, ele mudou bastante, ele tem mais dinâmica. Então, eu gostei disso, já estou há um tempo apoiando artistas novos, né? Então, muitos são meus amigos e outros que eu fui conhecendo na jornada, e assim, foi algo que mexeu muito comigo, e é o que eu estou mais empolgado agora, assim, porque eu fui muito para o lugar da direção de movimento, direção artística. Eu comecei a me identificar muito nesse lugar e auxiliar os artistas a darem o seu melhor, o seu melhor potencial ali, né, na hora de gravar um videoclipe, né, na hora de fazer um show. Né? Então, isso tudo tem uma preparação, né? Você faz uma preparação corporal, muito importante estar sempre fazendo aula ali e tal. A gente sempre sugere aos artistas a terem essa regularidade, né, de exercício, de realmente ter aula de abundância, aula de preparação corporal, alongamento, né, expressão, né? Então, realmente o Music Business ele tá nesse lugar que o entretenimento ele já está pronto. A arte é o que está faltando ali muito, porque a arte que eu digo a concepção artística, né? O conceito do artista em si, e não só criar uma identidade para ele, colocar aquele personagem lá, né? Mas também trazer também essa verdade, essa versatilidade,
por exemplo, o videoclipe traz. É isso que eu gosto, assim, de criar um roteiro, de fazer ele acontecer e lidar com coisas que, às vezes, no momento da gravação, não vai dar para fazer assim, porque o sol já está aqui, não precisa fazer uma externa. Né? Eu estava gravando agora terça-feira passada, e a gente gravando na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, e lá na Pedra, muito bonito e tudo, só que chega uma hora que o sol já está, né, meio-dia ali, não dá para gravar mais, não vai, assim, fica ruim para a lente e tal, então a gente tem que se adaptar, né? Então vamos para outra locação que dá para gravar, para depois a gente voltar no final da tarde, né? Então tem toda essa dinâmica, é importante entender que no micro é assim e no macro também. Então o music business ele está grande porque justamente é muito featuring, né, que chamam, né? Muita colaboração de música, então a galera está se movendo nesse ponto, está se movendo também com os eventos, com até programas do próprio YouTube, esses festivais, né, de música que cresceu muito, né? E assim, isso é uma vitrine para os artistas, né? E assim, acho que hoje pode sim as pessoas se unirem mais nesse mundo das artes, né? De fazer equipes que se complementam, assim. Eu me considero um fusionista hoje, essa coisa da profissão do futuro, né? Eu me considero um fusionista, que o Music Business ele proporcionou isso, não só no Music Business, mas também a campanha publicitária, né? Eu fiz coreografei, pude fazer a direção de cena do Natal Nostalgia de uma marca, né? Da marca Reserva, enfim, e da partir disso eu tive que criar uma equipe, né, todo o casting de criança até, inclusive Gilberto Dalma, né, meu pai fez parte desse videoclipe, né, e enfim, foi muito bom, foi muito engraçado, e assim, conseguir conciliar as equipes para que seja sinérgico, né, você realmente tem que conhecer, ver, conversar, falar com da onde ele veio, vamos lá, pô, legal, vamos botar esse menino, definir, né, as equipes e tudo isso mexeu muito comigo também, assim, tanto na campanha publicitária quanto no music business. Então, hoje eu estou bem empolgado nesse lugar. Inclusive, estou compondo também. Legal, legal, legal. Ó, eu queria falar de uma coisa, quando você falou em roteiro, eu estou me especializando na inteligência artificial. E eu tenho feito muita coisa com a inteligência artificial. Eu e minha mulher, ela tem 58, 57, eu tenho 61, e eu entendo muito mais do que muita gente, muito menino, de inteligência artificial. Eu sei usar pra cacete o ChatGPT e uma série de coisas. Eu queria que você me falasse, eu tenho estado preocupado com jovens que não estão sabendo usar prompts, eles não sabem praticamente quase nada sobre inteligência artificial, como minhas filhas. Eu conversei com elas, aí elas falaram assim: pai, não vai substituir nunca o artista. Eu falei: olha, aí eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu botei assim: seja um professor de fitness e faça um treino para mim, para que eu possa fazer em quartos de hotel, pois eu estou viajando muito. Faça um treino especializado para diabéticos e tal. Aí mostrei isso para um treinador, para um professor de fitness, e assinei como se fosse assim, Cláudio Duarte, professor de fitness. Aí ele leu, aí falou: tá muito bom esse treino. Entendeu? Então eu queria saber de você a sua opinião sobre a questão da inteligência artificial e do roteiro da coreografia, do roteiro, dessa coisa que lida com o texto para a dança. Legal, legal. Muito bom, muito colocação, muito legal. Bom, concordo com você que inteligência artificial e tudo, realmente, você falou pura verdade. A minha geração, pelo menos, é a galera muito da mão da massa, assim. Então, a arte instantânea, ela funciona mais nesse ponto, pela dinâmica, é isso, como eu falei, né? Para você trabalhar com dança, você vai trabalhar com vários tipos de nichos, então isso é necessário ali um movimento ali dinâmico de pessoas, com certeza, com certeza. Agora, fazer obras de arte, assinando ali como
você, né, é uma ferramenta e, assim, até é algo que eu me interesso em fazer residência artística, né, fazer um solo com inteligência artificial, utilizar essa parte virtual, né, também. Quando eu fui para o Japão, eu tive essa visão, assim, eu fui com um artista que ele realmente trabalhava com a tecnologia, com o solo dele, de captar som, né, enfim. Então, ele uniu as duas coisas ali, eu achei interessante, eu acho legal, assim, hoje, prefiro talvez essa troca, não, essa sinergia entre as duas coisas, que podem um auxiliar o outro, do que algo só mecânico, né? Porque o ser humano ele tem essa coisa da emoção, né? O nosso dom, né? Então, mesmo que você veja um filme que pode te emocionar, lógico, eu não sei, e a IA pode fazer qualquer coisa, né? Porque busca realmente conhecimentos, então você vai pedir ali, vai dar um treino bom, porque justamente é uma ferramenta de pesquisa muito forte, muito grande e que pode te auxiliar, sim, se, Ó, né? vou falar uma coisa pela segunda vez nessa live. E ó, ficou contemporâneo aí. Vou falar uma coisa pela segunda vez nessa live. Eu estou admirando muito o Danilo. Ele parece uma pessoa que não é travada. Ou seja, porque muita gente diz que o idoso é travado. Não, tem muito jovem muito travado. Você está entendendo? Eu digo sempre para as minhas filhas, sabe o que que vocês precisam me ensinar com relação ao meu celular, tecnologia? Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque eu tô o dia inteiro. Eu conheci minha mulher através de um site de conversa. Na época era Terra, Cidade, Recife. A gente se conheceu, se encontrou, casou, estamos há 19 anos juntos. Então eu sempre fui muito ligado em tecnologia, como eu estou fazendo esse trabalho aqui com o Danilo, usando o StreamYard, enfim, usando celulares. E eu fico muito chateado com os idosos que dizem: ah, eu vou chamar meu neto para me ajudar. Eu não chamo neto nenhum, eu ensino. Você entende? Para os meus filhos, mil coisas. Bom, eu vou concluir, porque está com 52 minutos e 30 segundos, mas eu vou deixar a palavra final para o Danilo, para que ele nunca diga, nem para a companheira ou companheira dele, nem para o pai, nunca diga o seguinte: ele me cortou a palavra. De jeito nenhum, ele vai concluir do jeito que ele quiser. E eu vou dizer só uma coisa: o Danilo Dalma, que, enfim, encantou a TV Cultura Alternativa com suas posições. Eu acho que foi um ensinamento para mim de um jovem talento, um jovem professor, uma pessoa com o pé no chão que está aí trabalhando e vivendo da sua arte, e vivendo das suas aulas, e vivendo das suas ideias, e como ele bem coloca aqui no texto que ele me enviou, que ele é reconhecido pela sua autenticidade e seu trabalho autoral. E isso é muito difícil. É muito difícil, porque geralmente aqueles que copiam, aqueles que não têm trabalho autoral, que não são autênticos, esses sim ganham aplausos, ganham dinheiro, ganham isso, ganham aquilo. Mas ele não. Ele faz questão de enviar um texto, tá? Dizendo que ele é autêntico e autoral. Então, sinceramente, eu sou fã do Danilo Dalma, tá? Agora a palavra é sua, Danilo. Eu peço só, eu acho que você está vendo aqui em cima o tempo. Nós estamos com 53 minutos e 56 segundos. Se você puder encerrar até 56 minutos, eu te agradeço e agradeço a você que assistiu essa live, dizendo que aqui embaixo, na descrição do programa, assim que terminar essa gravação, eu vou pedir para o Danilo me enviar tudo que eu posso publicar dele. Instagram, enfim, e-mail, YouTube, enfim, o que ele quiser, tá bom? Danilo, foi uma honra conversar com você, a palavra é sua. Bom, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês, Cultura Alternativa, me identifico demais. Muito obrigado aí por ter essa iniciativa de estar abrindo uma plataforma, né, para novos artistas e artistas consagrados, de ter esse espaço muito importante. Quero agradecer também a todos que estão aqui até agora vendo
nossa conversa aqui, e assim, fiquei feliz de me sentir à vontade com vocês. Muito obrigado, Ana, porque realmente tava com um friozinho na barriga aqui para falar com vocês. E assim, eu tentei ao máximo ser eu como eu sou. E a sua opinião, gente, é a sua opinião, fique à vontade a dar a sua opinião, não se cale, não fique tímido, né? Assim, teve vontade de se expressar, se expresse. Então, se tem dificuldade, vai fazer aula de dança, sabe? Vai mover esse corpo, tá? E sempre pensando nessa parte do alinhamento, tem que integrar, né? Para você estar bem, você tem que, para você fazer, né, sua arte, né? Grandes artistas aí estão aí na busca, né? Então, assim, se alinhe, equilíbrio, mente, corpo, espírito, sempre busque conhecimento, e essa troca aqui com a Ana de aqui foi muito importante, aprendi muito com você também. Muito obrigado, viu, meu querido? Uma boa noite. Melhor entrevista que eu já fiz até hoje, hein? Valeu! Muito obrigado, meu querido. Um Um abraço. abraço! Tchau!